Vou aprender então a aplicar a lei de Biot-Savart por um caso muito simples, que é um fio reto, finito primeiro. Imagine que eu tenho um fio reto por onde passa uma corrente I e eu quero calcular o campo gerado por este fio num ponto P a uma distância R dele. Tá? Digamos que eu queira calcular, por exemplo, eu posso fazer o cálculo de um elemento de fio, simplesmente um elemento de fio. Eu quero calcular o campo deste elemento aqui nesse ponto P. Que eu digo assim, este extremo está ao ângulo θ1 do ponto P e aquele outro extremo ao ângulo θ2 no ponto P. Tá? Eu vou fazer isso. Depois eu vou calcular para o fio infinito. Entendeu o que eu vou fazer primeiro? Vou calcular o campo magnético gerado por um fio reto, de tamanho meio metro, por exemplo. E depois eu vou estender o resultado para o cálculo de um fio infinito, que é um resultado que provavelmente você se lembre, porque você já usou a lei de Ampère para fazer esse cálculo. Tá bem? Então daqui a pouco. Então imagina que eu tenho aqui um ponto P onde eu quero calcular o campo, eu tenho aqui um elemento de corrente, um dl, o IDL. Vou chamar essa distância aqui de um vetor L. Tá? E eu vou aplicar esta lei para calcular o campo nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, se isso aqui é L e esse aqui é o vetor R, por exemplo, este vetor aqui, quem é? É o vetor R menos L. Sim ou não? Esse cara aqui é o vetor R menos L. O L aqui está fazendo papel de R' aqui, tudo bem? Tudo bem. Quero aplicar a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético gerado no ponto P. Então, o que nós temos aqui, vou chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e aí a gente tem a seguinte expressão, que o B em R é igual a μ0 I sobre 4π, vezes essa integral de dl vetor R menos L sobre R menos L ao cubo. Módulo de R menos L ao cubo. Ok. Quanto vale dl vetor R menos L? Isso é um vetor, não é? Primeiro, qual a direção e sentido desse vetor? Eu vou fazer o produto vetorial deste vetor dl com este vetor R menos L. Vai estar para fora. Para qualquer elemento de corrente que eu pegar, esse vetor vai estar para fora. Concorda ou não? Então, eu não vou ter que me preocupar com a direção final, porque eu vou somar contribuições que sempre geram campos apontando para fora. Então esse problema é basicamente escalar, já que a direção e sentido está definido. Ok? E quanto vale o módulo disso? Vai ser o dl, né? O módulo de R menos L, quanto que vale? Isso aqui é R2 mais L2 raiz quadrada. Vezes ainda o seno de alfa. Seno de alfa. Mas como é que eu expresso o seno de alfa em termos de θ? Quem é o seno de alfa? Não é seno de
Alfa não é 90 mais θ? 90 mais θ. E seno de 90 mais θ é exatamente igual ao cosseno de θ. Seno de 90 mais θ é positivo. Agora, este comprimento aqui, eu posso expressar em termos de R de θ. Né? Eu posso escrever que dl vetor R menos L, ao invés de escrever esse cara aqui, eu posso escrever assim, dl, este comprimento, eu posso escrever como sendo R dividido por cosseno de θ. Não é? O que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então esse cara aqui vai ser R sobre cosseno de θ. E aqui aparece o cosseno de θ. Tá? Ok, outra coisa. O que é o dl? dl eu posso escrever também em termos de R e θ. A tangente de θ é L dividido por R. Então L é igual a R tangente de θ. E daqui eu posso escrever que o dl é igual a R que multiplica secante ao quadrado, que é 1 sobre cosseno ao quadrado dθ. 1 sobre cosseno ao quadrado dθ. Entendeu? O diferencial da tangente de θ é a derivada dela vezes o dθ. Então vai dar secante ao quadrado de θ dθ, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Com isso, eu tenho o termo de cima, eu tenho o termo de baixo, e agora eu vou fazer uma integração. Então vamos escrever quem é o B de R. Isso aqui ficou assim, μ0i sobre 4π, 4π integral. Como é que ficou então o dl? Essa parte de cima aqui ficou RdL. Mas dl é isso aqui, não? Então ficou R que multiplica R sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. O que é 1 sobre aquele módulo de R menos L ao cubo? É isso aqui, né? Invertido. Então tem um fator aqui cosseno ao cubo de θ sobre R3. Isso aqui é um rascunho, tá? Agora a integral em θ. A integral em θ, e lembra, eu estou integrando de um θ1 até um θ2. Estou pegando um trecho do fio. Então isso aqui é apontando uma direção que eu vou chamar de K-chapéu. Onde K-chapéu é essa direção aqui, ó. Portanto, o B de R ele é dado por μ0i sobre 4π. Aí existe o cancelamento desse cara com este, deste com este. Eu posso fatorar o R porque é integral em θ. Então ficou aqui um R, uma integral em dθ, cosseno θ, dθ, na direção de K-chapéu. E essa integral se faz de um θ1 até um θ2, né? De um θ1 até um θ2. Tá? Onde o θ1, por exemplo, é isso aqui. E o θ2 é isso aqui. E eu estou calculando o campo deste fio aqui. Neste ponto. Qual o resultado final disso? O resultado final disso é μ0i sobre 4πr
A integral de cosseno é o seno, então isso aqui vai dar um seno de θ2 menos um seno de θ1. Nessa direção. Pergunta é a seguinte: como é que eu faço agora o limite disto para um fio infinito? Eu vou refazer essa figura aqui, tá? Os ângulos dos dois extremos são dados por θ1 e θ2. Eu quero pegar esse resultado final e estender para um fio infinito. O que eu devo fazer? O θ2 vai para π sobre 2 e esse cara aqui vai para menos π sobre 2. Correto? Olha aqui, esse ângulo θ2, quanto mais longe o ponto estiver, mais ele se aproxima de π sobre 2. E este θ1, indo para menos infinito, ele vai se aproximando de menos π sobre 2. Então, aquele resultado para um fio infinito, basta fazer θ2 tender a π sobre 2 e θ1 tender a menos π sobre 2. Esse é o limite correto. E o B de R vai ficar assim, ó. μ0i sobre 4π R seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2 na direção de K-chapéu. Né? Isso aqui dá quanto? Isso aqui é igual a 1. Quanto? Menos 1. E, portanto, você vai ter 1 menos 1, 2. Cancela com 4 lá de baixo. O resultado disso é μ0i sobre 2πr na direção de K-chapéu. Parece exatamente o resultado do fio infinito, que você já calculou usando a lei de Ampère, que a gente vai ver daqui a pouco. Que você aproveita uma simetria do problema para resolver isso. Tá? Então isso aqui é um fio infinito. Isso aqui é um fio finito. Na verdade, o que está fazendo é que aquilo é o trecho de um circuito, digamos assim. Imagina que eu tenho fios e eu tenho um pedaço dele que tem aquela configuração. Aí tudo bem, eu resolvo isso. Não existe uma corrente circulando um fio parado, né, no espaço.